Olá pessoal, vamos para a aula 4 agora, vamos falar a respeito dos formulários, que é a última aula de HTML aí, onde a gente vai inserir esse último assunto. O que serve o formulário? O formulário ele é a principal forma que a gente tem de fazer a interação com o usuário quando a gente está falando de websites. Por quê? Porque é a partir dos formulários que os usuários vão conseguir enviar informações para serem processadas pelo nosso servidor. Então, quando a gente estiver trabalhando lá na frente com linguagem que faz processamento no servidor, a forma da gente transmitir essas informações para lá vai ser justamente a partir dos formulários. No momento agora, eu vou estar apresentando as tags principais para vocês, as principais características, para depois a gente poder fazer lá no final a vinculação com a segunda parte da disciplina. Os atributos principais da tag form são o action, que é a resposta do formulário, o método, o target, que é onde ele vai ser aberto, e o name, que é o nome do formulário aí. Vamos começar aqui fazendo um exemplo de um formulário aqui com vocês. Vou abrir o Notepad++ novamente. Doctype, HTML, title, aula 04, então, nós vamos criar uma tag de form aqui. Eu vou salvar ele aqui primeiro, para poder fazer a coloração das tags. Aula 04.html. Então, para a gente criar um formulário, basta eu vir aqui e abrir a tag form. Lá no final, a gente fecha ela. A gente tem os atributos, o action, que vai ser para qual página que o formulário vai ser processado, Depois a gente tem o método, que vai ser o tipo de requisição que ele vai trazer. Esse tipo de requisição a gente vai trabalhar com ela mais na frente. O target vai ser onde ele vai processado. Lembra que lá nos links a gente podia colocar o blank, que era para criar uma nova aba, também seria dessa mesma forma. E o name, que seria o nome do meu formulário. No caso, formulário, por exemplo, eu posso pôr aqui formulário de teste. Esses outros atributos aqui eu vou deixar eles vazios por enquanto, porque mais para frente na disciplina, que é onde a gente vai utilizar eles principalmente. No momento a gente não vai trabalhar com nenhum deles aí não. O formulário ele vai ser composto basicamente de alguns elementos que a gente chama de inputs, ou seja, elementos de entrada. E para esses inputs funcionarem, a gente vai ter a combinação do label, que seria a definição de qual que é o texto descritivo, e depois o input, que é o próprio atributo em si. Então, mostrando aqui para vocês a combinação, a gente cria o label. Por exemplo, vamos supor que o primeiro campo que o meu usuário vai digitar no meu formulário é o nome. Então, label nome. E o input, name dele, nome. O input ele é uma tag de auto-fechamento. O label não, ele vai circundar o conteúdo. Se eu vier aqui e mostrar aqui para vocês a execução do nosso formulário, olha lá. A gente já começa com o label e o nosso input aqui dentro. A propriedade label, o único atributo que a gente vai estar utilizando é o atributo for, que ele vai me indicar qual que é o nome do atributo que esse label está relacionado. É importante a gente fazer esse selecionamento, sempre garantindo que os atributos estejam relacionados entre si. Já no input, a gente, além de ter o name, a gente tem mais alguns atributos padrões que são interessantes. O type é o tipo de atributo que a gente vai trabalhar. Por padrão, ele é do type text, ou seja, texto, que vai aceitar o texto. Mas a gente tem alguns outros tipos aqui também. Por exemplo, o number, que é para aceitar valores apenas números. O date, que ele é para poder trazer um calendário de data. O time, que é para escolha de hora. O e-mail, para digitação de e-mail, tel, que é para telefone, password, que é para digitação de senhas, e o hidden, que são campos ocultos. Só mostrando aqui para vocês, como eu falei, o campo de tipo text não faz muita diferença. O value seria uma propriedade padrão que a gente poderia colocar. Por exemplo, se você está preenchendo um formulário e já quer colocar alguma propriedade padrão, aqui seria dentro do value, esse valor padrão seria que já traria carregado dentro do meu texto, tá vendo? Se eu quisesse colocar é só eu colocar pelo value aqui. Além disso, nós temos o atributo value, nós não vamos utilizar. Nós temos o atributo read-only. O atributo read-only, ele vai fazer com que o nosso campo não consiga ser digitado dentro dele, ou seja, o atributo vira somente leitura. Nós temos o disable.
O disable é para desabilitar esse campo. A diferença principal do disable para o read only é que quando a gente coloca o read only, ele ainda vai ser transmitido lá na hora que eu fizer aqui essa requisição. Já no disable ele não vai ser transmitido. E por último, que é o placeholder. O placeholder é aquele texto que vai vir de orientação, como se fosse uma corzinha cinza no fundo, como para orientar o que é para fazer. O placeholder ele fica ali aparecendo até que você digite alguma coisa e vai ser substituído. É aquele texto que aparece de orientação do campo. Ok? Então, esses aqui são as propriedades principais. Vamos fazer alguns outros atributos aqui. Eu vou vir aqui e vou criar label for e-mail. Vamos pedir para o cara digitar o e-mail dele também. O name, e-mail, type, e-mail, placeholder, digite seu e-mail. Observa que nos names aqui eu estou trabalhando apenas com os nomes sem tracinho, sem nada. Imagina que essa propriedade name seria como se fosse a nomenclatura de uma variável. Então lembra, né, aquelas mesmas regras que vocês utilizam para variáveis. Não colocar acento, não colocar espaço, nem nada do tipo. Quando eu colocar aqui o e-mail, ver o que ficou na frente, eu vou separar eles aqui, nesse caso, só com uma... eu vou colocar cada um desses aqui dentro de uma div. Lembra que a gente falou dessas áreas aqui, né? Vou separar cada um deles dentro de uma div. Dessa forma, eles vão ficar mais organizados aí os campos no meu formulário. Aí, cada um vai ficar sempre embaixo da outra. O e-mail, vocês vão ver que no navegador aqui, ele já vai sugerir os e-mails que tem como padrão. E quando vocês estiverem acessando pelo celular, o teclado já vai ser o teclado que mostra aquele arroba e etc. Então, é uma vantagem justamente por essa questão de acessibilidade. A mesma coisa acontece com o tel, que seria o telefone. Vamos pôr agora mais uma div e vamos colocar a label de data de nascimento. A label. Aí nós vamos pôr o input. Name. Nascimento. Type. Date. E eu não vou colocar placeholder nesse caso não, porque não tem a necessidade. Quando eu vier aqui agora, olha lá, ele já vai trazer o data de nascimento e ele já vai trazer automaticamente para mim, como eu coloquei do tipo date, o calendáriozinho para eu poder colocar. A gente teria o time também, que seria para funcionar dessa forma. Vamos pôr aqui também o próximo campo, que a gente vai colocar a senha. Name, senha, type, password. Fechar minha div. Observa lá, o campo de senha, quando eu começar a digitar, ele vai mostrar oculto para mim a senha. Apesar dele estar armazenando valor, ele vai ocultar para que outras pessoas não consigam ver. E por último, vamos colocar um campo numérico aqui. Vamos por lá, por exemplo, vamos pedir o peso da pessoa. Number, o name, peso, type, number. Quando eu colocar do tipo number, observa que ele já vai vir aqui aparecer aqui para mim valores. No tipo number, a gente consegue colocar aqui algumas propriedades do min e o max, que seria o peso mínimo, o limite mínimo e máximo que aquele campo pode assumir. Por exemplo, eu vou querer só de 0 a 200. Vão ver que eu não vou conseguir colocar um valor menor que 200, que 0. E se eu for até lá em cima, vou, por exemplo, 199. Na hora que eu for incrementando aqui, ele não passa do 200, ok? E outra coisa que a gente consegue fazer também, por exemplo, é definir uma propriedade do size, para definir o tamanho máximo de caracteres. Por exemplo, se eu vier aqui colocar no nome size 10, olha lá, ó, ele vai atualizar minha página, né? Ele vai diminuir o tamanho do meu campo aqui, para poder colocar ele de acordo com o tamanho que eu quiser.
Ok? Então, se eu posso vir aqui, para mim poder dispor meus elementos melhores, colocar a propriedade size neles também. Vamos pôr isso aqui 10. A data de nascimento, size 10. Senha, size 10. E assim por diante. Aí a gente consegue padronizar o tamanho dos nossos inputs aí também. Ok? Além disso, a gente tem dois tipos que são especiais, que são o checkbox e o radio button. Então, o checkbox, vamos começar pelo radio button primeiro aqui. O radio button, ele é aquela bolinha onde você determina a exclusividade. Por exemplo, eu posso vir aqui e vou criar a opção de escolher o sexo. Aí, para o sexo, eu vou ter duas opções. O primeiro vai ser o sexo, né? Type radio masculino. E logo na frente eu vou criar um outro input, também nome de sexo, type radio feminino. Observa que os dois atributos ficaram com o mesmo nome. O que isso me garante? Que eles vão ficar exclusivos entre si. Se eles estiverem com o mesmo nome, eu só consigo selecionar um de cada vez. Se eu vier aqui e trocar o nome deles, olha lá o que vai acontecer. Eu posso vir e conseguir selecionar os dois ao mesmo tempo. Então, o interessante é que vocês mantenham sempre ele com o mesmo nome para garantir essa exclusividade. E o input do rádio, é bom a gente colocar a propriedade value, que vai ser qual que vai ser o valor que aquele campo vai ser passado. Então, por exemplo, eu vou vir aqui colocar para o masculino M e para o feminino F, que aí ele vai ter um valor que quando ele tiver selecionado, vai ser esse valor que vai ser enviado na minha transmissão. Além disso, existe uma propriedade chamada checked nos radio buttons, que ela faz com que o campo já seja checado por padrão quando o formulário foi iniciado. Então, a propriedade checked vai determinar que o campo já seja checado por padrão. E por último, a gente tem lá o rádio, né, no caso, aceito os termos de contrato, né, seria aceito os termos de contrato. E eu vou pôr o rádio aqui antes. Name, aceito, type, check, e o value S no de sim. Aí é aquela caixinha que pode estar ou não marcada. Seria como se fosse aquele finalzinho de formulário, aceita os termos de contrato lá. Ok? Então, esses são os inputs padrão. A gente tem mais alguns elementos aí que podem ser adicionados no meu formulário. O text area, eu vou pôr ele antes do meu aceito, porque o aceito costuma ser o último elemento do meu formulário. O text area são aquelas áreas para você fazer a digitação livre maior delas. Por exemplo, olha aqui para vocês verem, eu vou colocar o text area lá, ele vai trazer aquele campo maior lá para mim, para eu poder digitar. Eu vou pôr aqui, no caso, um label, observações. E no text area, a gente tem como a gente colocar dois atributos, que são o calls, que é a quantidade de colunas que vai ter, então, por exemplo, eu vou pôr 100, e o rows, que é a quantidade de linhas, 10. De acordo com a quantidade de calls e rows que eu colocar, a minha check vai ser montada aí na tela, tá vendo? O interessante da text area é que a gente não coloque nada aqui dentro para não ficar nenhum valor, porque o valor que eu colocar aqui, entre as duas text areas, vai ser o valor que vai vir como padrão da minha text area lá quando eu carregar. Então, é interessante que vocês coloquem sempre uma div na frente da outra. Além disso, depois a gente tem antes também o select. O select, a gente vai colocar aqui antes do sexo. O select serve para você colocar aquela caixa de seleção. Vamos colocar lá o select, vamos colocar o estado civil. Civil. Estado civil.
Aí o select name civil. E aí o select, para cada opção que eu tiver, eu tenho de vir aqui embaixo e colocar uma option. A gente vai começar uma option vazia, né? É do mesmo esquema que tem o value aqui do rádio e também do check. A gente tem que ter uma value no select para poder determinar qual que é o valor que vai ser enviado lá para o meu servidor. O value, aí a gente pode vir aqui e colocar S para solteiro. C para casado. Vamos pôr D para divorciado. E por último, V para viúvo. Então é bem tranquilo, tá vendo? Você coloca uma option e um value e dentro dessa option o conteúdo que vai aparecer lá dentro. Quando vocês vierem aqui no estado civil, tá vendo? As opções que a gente colocou lá estão aqui dentro. Então, solteiro, casado, divorciado e viúvo. Ok? Por último, a gente tem os buttons. O button serve para você, justamente como o próprio nome já diz, é o botão que serve para a gente submeter o nosso formulário ou para a gente poder determinar alguma ação. Eu vou colocar aqui o primeiro type reset. Para que serve um botão de reset? Ele serve para limpar os campos. Que aí eu vou só mostrando aqui para vocês. Olha lá, ó. Eu começo a digitar qualquer coisa. Se eu apertar o reset, o limpar, ele vai esvaziar tudo lá para mim. E já vai zerar. E a gente tem o segundo button, que é o type submit. O submit é para enviar as informações para aquela página que foi definida lá em cima. Lembra que a gente tem a página lá de action, o submit vai fazer o envio para essa página. Como a gente não colocou nada de action, se eu clicar em enviar, ele vai enviar as propriedades aqui para mim. E observa que aqui na URL, para cada um dos campos que eu coloquei, ele vai vir aqui e vai trazer informação para mim. Tá vendo? O nome, o e-mail, o nascimento, senha, peso, sexo, civil e observação. E além disso, os aceitos termos de contrato ou não. Se eu preencher aqui, por exemplo, nome, Jean, e-mail, jeansouza@iftm.edu.br, data de nascimento, minha data de nascimento, qualquer uma. Vou pôr a senha 123, peso 85, sexo masculino, estado civil, solteiro, observações, teste e aceito. Olha lá, na hora que eu enviar, tá vendo? O nome vai vir aqui em cima, o nome que eu enviei, o e-mail, a data de nascimento, a senha, o peso, sexo, estado civil, tá vendo? Eu selecionei o S, o solteiro, o velho deu era o S, observação e o aceito com o S também, porque ele foi marcado. Os valores vão vir aqui em cima sendo submetidos. Como a gente não está enviando para nenhuma página, ele voltou para a minha própria página. Se eu tivesse criado uma página de destino de action lá, seria para essa página que esses dados todos aqui seriam aceitos, seriam enviados. E aí eu poderia fazer o que eu quiser com esses dados, salvar num banco, enviar essas informações por e-mail, tudo aquilo que eu desejasse, eu conseguiria fazer aqui com os meus formulários. Ok? Então essa é a aula de formulários. Aqui a gente encerra o módulo de HTML. A partir da próxima aula a gente já vai iniciar a respeito falando de CSS. Muito obrigado, pessoal. Qualquer dúvida não deixem de contatar por e-mail ou pelo fórum. Até mais. Valeu!